Queridos, nesta manhã Deus quer nos levar para uma viagem para dentro do coração dele. Quantos querem fazer uma viagem ao coração de Deus esta manhã? Pois bem, eu quero já antecipadamente agradecer ao pastor Cizino por essa oportunidade, meu pai. Deus abençoe o senhor, irmão Reuel, de novo. E o ano que vem, em nome de Jesus, nós estamos aqui para poder abrilhantar esse lugar no nome de Cristo. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm orado pelo nosso ministério e quero pedir que vocês me ajudem em oração especial essa noite. Estou embarcando para a Inglaterra, Suíça e Portugal, e eu tenho certeza que o Deus que está operando aqui operará lá também, né? Precisamos fazer obra missionária lá do outro lado do mundo. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Levante ela bem alto comigo. Diga assim: Satanás, se estiver ouvindo, sai da nossa frente, porque nós estamos armados nesta manhã. Se não sair da frente, nós te cortaremos no meio. Assim. Eita, povo abençoado. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 8 e o versículo de número 20. Aleluia. Ontem os irmãos me procuraram aqui perguntando o meu material. Está logo aqui de frente com a barraca dos Gideões. Está na barraca dos Gideões e na barraca ali com o cantor Júnior. Os que puderem levar, tem um livro com esboço de mensagem, fitas de vídeo da África, Estados Unidos, de outros lugares do mundo, com milagres, pessoas vomitando cânceres, paralítico levantando e outros feitos que Deus tem feito na terra. Fitas, cassetes. E eu tenho aqui uma coisa especial esse ano. Quantos se lembram daquela mensagem de José que eu preguei o ano passado aqui? Sonhe, meu Jesus. Pastor Cizino, o Brasil inteiro conheceu essa mensagem. É um milagre. Eu estava em casa um dia desses, me ligaram da África, me ligaram do Japão, pessoas que foram renovadas por Deus ouvindo aquele sermão. E nesta manhã eu quero dizer para você de novo: sonhe, continue sonhando. O Deus dos sonhos levará você até lá. E eu transformei aquela mensagem em um livro, O Sonho do Homem e o Projeto de Deus. O que você ouviu naquela mensagem, você vai lendo o livro. O rapaz da gráfica que estava na diagramação do livro precisou parar umas 4 vezes, estava desviado, voltou para Cristo lendo o livro. Deus tem feito milagres. É um livreto tão fininho e tão pequenininho que você não pode deixar de levar. Toda a venda deste livro aqui é para o mês de julho. Eu vou estar na África pregando novamente. Deus abençoe os irmãos. Jeremias capítulo 8 e o versículo de número 20. Todos acharam? E na sequência, Evangelho de João, capítulo 4 e o verso de número 35, para parafrasearmos este texto. Está escrito em Jeremias assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Vou repetir a leitura. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. João 4 e 35. Está escrito assim no texto sagrado de Deus: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo assim: levantai os vossos olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. Amém, queridos? Pois bem, uma vez mais de pé, por gentileza, não abusando da sua boa vontade. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu irmão. É esse moço que toca o violão? Filho, o do violão. Jeremias, me dá um solo bem gostoso, bem piano. Pegue na mão do seu irmão, vê se ele está vivo ainda. Isso, bem piano, bem mais. Isso, mais baixinho um pouco. Feche os seus olhos. Senhor, eu não quero invalidar a oração que o pastor Cizino fez por mim aqui, mas eu quero complementá-la. Eu quero que nesta manhã haja milagres aqui. Milagres de vida profunda, de vida eterna. Nesta manhã, Pai, eu quero o coração da sua igreja. Eu não admito que nenhum dos que estão aqui nesta manhã saiam sem ser tocados pela chamada missionária. Deus eterno, eu quero lhe pedir agora que aqueles anjos que vieram ontem à noite aqui nos auxiliarem, que já estão aqui, comecem a trabalhar. Serafins de Deus, anjos de fogo tirados da presença do Pai, comecem a esparramar brasas de fogo, tirada do altar do Senhor.
Dá-me autoridade, Pai. Dá-me graça para poder falar dos seus feitos missionários na terra. Senhor Deus, não sossegue o seu coração, Pai, enquanto não ver todos aqui nesta manhã debruçados diante da sua glória, para a honra e glória de Deus, Pai. Amém, povo do Senhor? Tomai assento os que podem. Aleluia. Orabashuri mikandaramagara. Eu vi o pastor Nerildo Ascioli aí, cadê ele? Fica de pé, santo, por gentileza. Erivaldo, coloque a tua mão no coração dele. Filho meu, venho eu falar contigo assim nesta manhã. Há um vento de perseguição contra a tua vida que vem neste país. Uma calúnia para pôr fim naquilo que eu lhe dei. Falo contigo hoje para tu permaneceres de pé, porque eu sou Deus que te levantei. Sou eu Deus que zelo pelo teu nome, pela tua casa e pela tua família. E em comprovação de que sou eu quem falo contigo, olha o que é que eu faço hoje. Revisto a sua alma com mais poder do que tu já tens. Colocarás as mãos nesta manhã sobre enfermos, e eles serão curados para a honra e glória do meu nome. Agora dê glórias a mim. Aleluia. Deus está aqui, Deus está aqui. Queridos de Deus, nesta manhã Deus tem posto no meu coração uma mensagem missionária. Uma mensagem linda, poderosa, forte. É um tutano de Jeová para a gente aqui. É uma mensagem para a ovelha. Girafa não tem condições de comer esse tipo de mensagem que eu vou dar aqui. É uma mensagem que para comer tem que colocar o focinho no meio da relva. E girafa só come coisa em alto, né, irmão? Mas eu quero crer que eu tenho aqui um rebanho de ovelhas hoje que vão se saciar com a graça e a glória de Deus. Queridos, quando eu abro a minha Bíblia, nestes 2 versículos que lemos aqui, no livro do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, e no evangelho que escreveu o apóstolo do amor, o irmão João, eu vejo aqui nesses 2 versículos uma revelação profunda de Deus para a igreja da última hora. Se você me pedisse um tema para esta manhã, eu lhe daria este tema: o que os olhos não viram, o coração não pode sentir. Amém? Quem pode repetir comigo isso? O que os olhos não viram, o coração não pode sentir. Bem disse o poeta que escreveu esta realidade: aquilo que os olhos não veem, dificilmente se sente. Nesta manhã, o meu desejo é que você sinta o que eu sinto, porque eu vi coisas que talvez você jamais terá oportunidade de ver. Mas se tu tiveres fé nesta manhã, você poderá ir comigo a lugares onde o seu corpo físico não foi, mas a sua alma alcançará, para a honra e glória de Deus Pai. Quando eu abro a minha Bíblia, em primeiro lugar no livro do profeta Jeremias, no profeta que soube como ninguém sofrer por causa das palavras de Jeová. Um homem que, penso eu, era conhecido nas ruas de Israel, porque os seus olhos deviam ser olhos inchados de tantas lágrimas que este homem derramava. Era um profeta que sofria por causa da santidade que Deus havia investido sobre a sua vida. E Deus geralmente levanta pessoas para fazerem a diferença dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. É possível que nem todos os que estão aqui vão sentir a mesma coisa que a maioria irão sentir. Por quê, pregador? Porque nem todos estão com o mesmo espírito que estão a maioria. Eu olho para a igreja nesta manhã e sei que estou pregando aqui para 2 tipos de igreja: uma igreja sensível a Deus e uma igreja que quer ser sensível a Deus, mas ainda não foi. Aquele que é sensível é fácil a gente ver. Teve gente aí que só faltou voar nesta manhã aqui. Jesus olhou para ele já começou a falar em línguas e a saltar. Em compensação, temos outros que estão aí com o olho mais seco do que olho de coruja. Mas Jesus vai te pegar nesta manhã aqui, porque a graça dele tocará a sua alma e o seu coração. Mas nesta manhã, como sendo um congresso missionário,
temos que falar da obra missionária. E obra missionária não é emoção. Obra missionária é uma razão de Deus para dentro de nós. Porém, sem emoção não se faz missão. Se você não tem um coração quebrantado, você nunca entenderá o que é que acontece no espírito missionário aqui em Camboriú. Agora prestai atenção, amados em Cristo Jesus. Um dia eu estava fazendo com Deus uma conversa séria, e eu dizia: Deus, eu gostaria de construir alguma coisa na minha vida para que ficasse marcado por muito tempo. E o Senhor me deu um poema, uma coisinha bem simples, que marcou a minha existência. Eu vou falar para você. Deus disse a mim: se tu queres criar uma coisa bela, que dure apenas um dia, crie uma borboleta dentro da sua casa. Ela é bonita e durará 24 horas. Você criará ela, mas ela nunca mais ficará com você. Se tu queres criar uma coisa mais bela que uma borboleta, que dure mais alguns dias, plante no jardim da sua casa uma bela rosa. Esta rosa exalará um perfume bonito. As pessoas passarão na rua e vão te elogiar por causa daquela flor, mas passará algum tempo e esta rosa também vai morrer. Se tu quiseres criar algo que dure muito mais tempo e que seja belo, plante no seu jardim um ipê amarelo, uma árvore que durará algumas décadas possivelmente, e durante muitas décadas alguém olhará para aquele ipê e vai dizer: o homem que plantou, a mulher que plantou morava aí nesta casa. Mas tudo isso passa, e Deus disse a mim: agora, filho, se tu queres criar alguma coisa, exercer alguma coisa que dure para toda a eternidade, que seja belo, faça a obra missionária. Ganhe uma alma, porque quando todos se esquecerem de você aqui, lá no céu tu entrarás de cabeça erguida com o Senhor da glória e as almas que tu ganhastes na terra. Se tu queres nesta manhã marcar o tempo, não queira ser um famoso pregador, não queira ter status, que isso custa demais e às vezes não vale nem a pena. Agora, se tu quiseres ser alguém diferente, deixa o espírito missionário abocanhar a sua alma nesta manhã, e não terá demônio no inferno, homem na terra e anjo no céu capaz de romper com a glória que o Senhor investirá sobre a sua existência. Agora, ser um profeta e um missionário não é nada fácil. Jeremias vivia em um mundo conturbado. Israel era aquele povo que você já conhecia. Quando tudo estava bem, cá estavam eles em cima, olhando para Baal, olhando para Astarote, Azera, até mesmo o pseudo-deus Marduk lá da Mesopotâmia. Agora, quando tudo dava errado, Israel rasgava suas roupas, colocava cinza sobre a cabeça e ia pedir perdão a Jeová. E Jeová, como é o nosso Deus, você conhece ele, o coração dele é grande, maior do que coração de mãe, sempre estava lá para estender a mão sobre o seu povo. Nós cristãos temos um grande defeito na vida: nós abusamos de uma face de Deus, a face da misericórdia dele. Nós cristãos desta época da graça achamos que o nosso Deus é apenas um Deus bonzinho, compreensivo, longânimo, que nunca vai cobrar nada de ninguém, um Deus que está olhando a gente, e o laço da misericórdia dele tem 1 milhão de quilômetros e vai se estendendo. Sim, amados, o meu Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus longânimo, mas a minha Bíblia diz que Deus tarda em irar-se, mas ele se ira. Deus tem a outra face, que é paralela à face da misericórdia, que é a face do juízo. A face do juízo de Deus não queira tu conhecer, porque a minha Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha também, ninguém abre, amados. Deus está com os olhos para a nossa nação. Deus está olhando para mim e para você, brasileiro, com a indiferença que há dentro de nós. Qualquer brasileiro que está aqui nesta manhã sabe que nas suas veias, assim como na minha, percorre o sangue de várias nações. Eu e você não somos brasileiros puros. O único brasileiro puro que tem é o índio. Nós temos na nossa veia descendência de alemães, descendência de europeus, descendência de africanos. Até você com olho verde aí, com cabelo liso, deve ter na sua raiz lá uma sementinha dos negros da África. Por que é que você acha que Jesus tem levantado o Brasil para ser o celeiro missionário? Porque dentro de nós existe o sangue das nações da terra. Existem latinos, existem africanos. Por que é que o coração de um brasileiro palpita quando ouve falar da obra missionária? É porque dentro de você existe resquício de todas as nações da terra, e Deus levantará a sua vida nesta hora final. Não importa onde você esteja, não importa o nome que tu tens, não importa se tu moras em um alto edifício, em um grande duplex de um apartamento, ou se você mora em uma chopana dentro de uma favela. Quando Deus olhar para você e encontrar um coração missionário, ele saltará muralhas, pegará a sua vida e te colocará na frente das grandes nações. Agora olhe para o seu irmão e diga: não aborreça Deus.
Não brinque com Deus. Israel estava vivendo uma época abençoada, entre aspas. Jeremias era aquele profeta com o espírito de João Batista, sabe? Aquele que não admitia nada errado. O zelo pela causa de Deus, pastor Cizino, corroía o coração dele. Jeremias andava pelas praças da sua cidade, olhando para o povo, vendo os postes ídolos, vendo os altares, e ele olhava para o seu povo e dizia: não façam isso. Há um Deus no céu olhando para nós. Há um Deus no céu que não admite esse tipo de coisa. E aquelas pessoas de sua época já, pessoas em progresso espiritualmente, entre aspas, pessoas que não eram mais meninas na fé, pessoas que não acreditavam mais que o Deus da lei era o Deus que imperava na época dos profetas, olhavam para ele e diziam: ei, Jeremias, você é louco? Você acha que Deus vai pesar a mão sobre nós? Nós somos o povo dele, escolhidos. Foi ele quem nos escolheu. E Jeremias passava a vistoria entre o povo dizendo: não façam tal besteira, porque a mão de Deus será pesada sobre vós. Deus escolheu Israel não para ser uma nação diferente em termos de beleza na terra. Deus não escolheu o judeu para ser simplesmente próspero em riqueza. Deus escolheu aquela nação para que eles fossem uma nação missionária. A obra missionária não é coisa do Novo Testamento, é lá do Velho Testamento. Deus olhou para o mundo e o mundo estava perdido. Logo após o dilúvio, Nimrod conseguiu colocar todas as nações contra Deus, tentando construir uma torre para fugirem da ira de Jeová. E Deus naquele dia arrancou o Espírito Santo da terra. Sabe o que foi que o Senhor fez? Deus esparramou as nações pela terra, e dentre aquelas nações Deus escolheu um para que pudesse fazer a diferença. Deus escolheu Abraão, mandou que ele saísse do meio de sua parentela e prometeu a ele fazer dele uma grande e próspera nação. Para quê? Não é que Deus seja egoísta, é que Deus precisava de um modelo de povo. Deus precisava de um modelo de santidade. Deus queria que Israel, por onde passasse, a sua fama corresse, e todas as pessoas dissessem assim: nós queremos servir o Deus de Israel, nós queremos ser como o povo de Israel. Eles têm um ritual sagrado tão bom, eles oram, eles cantam, eles jubilam, eles tocam harpa, eles tiraram a harpa do salgueiro, eles cantam ao nome de um Deus, e dizem que esse Deus está no céu. A história que Deus queria que o povo da terra soubesse era que quando escutasse a história do Deus de Israel, o coração dos homens se dobrassem diante deste Deus. Agora olhe para mim, pergunte se Israel conseguiu mudar o mundo de sua época. Israel era um povo invejoso, que olhava as outras nações e dizia assim: por que nós não podemos ter um Deus igual deles? Por que nós não podemos ser igual às outras nações? Israel simplesmente menosprezou aquilo de maior valor que eles tinham, que era a presença de Jeová. Eu e você, como igreja de Cristo, fomos convidados por Deus para a mesma coisa. Não fomos convidados para ficar na terra apenas como mais um povo que passa. Não, Deus chamou você para você fazer a diferença neste mundo. Mas infelizmente, a exemplo de Israel, não somos nós quem temos transformado o mundo, é o mundo quem tem transformado a nossa vida. É uma grande realidade. Eu estava esses dias orando a Deus, e sabe o que é que o Senhor me disse acerca da nossa igreja, da Assembleia de Deus? O Senhor disse para mim: filho, marque aí no papel e pregue a minha igreja, as 3 fases da sua igreja. E eu marquei. E o Senhor disse: a primeira fase pela qual passou o seu povo era uma fase em que a sua igreja era perseguida. Grite comigo: perseguida. Foi a primeira fase da igreja. Uma fase em que todos eram cercados, eram negligenciados, eram massacrados, apanhavam por causa do Evangelho de Cristo. Mas era uma fase rica, porque ninguém tinha para onde recorrer aos homens, então iam para os pés de Deus. O povo ficou amigo de Jeová. Era uma época linda, que você deve ouvir testemunhos ainda de irmãos contarem de arrebatamentos, de cura divina. Não tínhamos pregadores como eu e como outros que temos, não tínhamos cantores de nome, mas tínhamos um povo feliz na terra, que adorava e glorificava Jesus Cristo. A perseguição molda o caráter do povo de Deus. Nesta época da perseguição, ninguém gostava de falar com crente. Crente perdeu emprego, perderam família, perderam status, perderam posição, mas ganharam um lado no coração de Deus lá no céu. Quando veio a perseguição, o povo de Deus é igual uma gema de ovo, irmão, uma clara de ovo. Quanto mais você bate nele, mais volume ele dá. Porque você acha que os Gideões estão desse tamanho aqui? Quanto mais falarem mal dos Gideões, mais gente vai vir para cá. É o nosso povo, é a matemática de Jeová, funciona assim. Agora olha o que aconteceu. Quando esse povo foi perseguido e Deus deu crescimento para a igreja entrou por um período negro, porque a soberba entrou no coração do nosso povo. O sectarismo religioso entrou no coração do nosso povo.
Todos começaram a bater no peito: eu sou assembleiano, a melhor igreja do mundo, a maior igreja do Brasil, a igreja mais poderosa do Brasil. Todas as outras igrejas são invejosas nossas. Quantas vezes eu não ouvi isso? E saímos da primeira fase da perseguição para a segunda. Uma fase até que Deus estava conosco ainda, porque a igreja cresceu, e todas as outras igrejas que nasceram depois de nós têm um dedinho da Assembleia de Deus lá. As nossas harpas cristãs percorrem todas as igrejas. A paz do Senhor, que é típica nossa, todas as igrejas adotaram. Para não ficarem com a paz do Senhor, uns dão a paz de Deus, shalom, coisas semelhantes, graça e paz. Mas começou com a Assembleia de Deus dizendo a paz do Senhor. Marcamos uma época de perseguidos, pastor Cicino, passamos a ser imitados. Nesta época a soberba cresceu demais. E se tem um versículo na Bíblia que eu temo, é o versículo que diz assim: que Deus abate aquele que é exaltado. Terceira fase. Olha para o irmão e diz: está preparado para ouvir? Não somos mais perseguidos, nem tampouco somos imitados. Agora nós estamos imitando todo mundo. Estamos imitando todas as outras religiões, igrejas. Perdemos a nossa identidade espiritual. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer isso a você: não perca a sua identidade cristã. A Assembleia de Deus cresceu no Brasil fazendo barulho. Saia daqui botando a boca no trombone. Agitadores de Jeová, movam as águas. Saia daqui saltando, pulando, gritando, falando em línguas. Mas prove para o Brasil que nós ainda estamos vivos. Mas aí estava Israel. Abandonaram todos os propósitos principais de Deus. E o profeta um dia, olhando as coisas, ele conhecia a Bíblia. E não é uma palavra que Deus inspirou simplesmente, ele conhecia Deuteronômio. E no livro de Deuteronômio havia uma promessa para todas as gerações: se o meu povo virar as costas para mim, eu fecho o céu para eles. Se virarem as costas para mim, eu fecho o céu para eles. Jeremias, pegando essa palavra, começou a ir de casa em casa no meio da rua: irmãos, Deus vai fechar o céu. Israel era um povo que vivia da agricultura. Era um povo que vivia do plantio dos cereais, das frutas. E eles dependiam do céu, dependiam da chuva de Deus. E alguém dizia: fica tranquilo, Jeremias, Deus não vai pesar a mão em cima de mim, porque eu tenho um bezerrinho de ouro lá no cantinho da minha casa. Deus não olha para essas coisas. Deus é cardiologista, que é apenas o meu coração. Uma vírgula. Se Deus quiser só o seu coração, tinha feito só uma bolinha de carne com 2 olhos nela. Deus quer o seu corpo, a sua alma. Deus quer a sua perna, a sua boca, as suas mãos. Deus quer a igreja por inteiro. Jeremias vai dizendo: eu avisei, Deus vai fechar o céu. E os homens vão para a agricultura, vão para a roça, e aram a terra, usam aqueles trator Valmete 290, fazem de tudo lá naquela terra, aram a terra, plantam, cultivam, jogam a semente dos cereais, jogam a semente ali da cevada, a semente do trigo e outras sementes mais, e olham para o céu e agora escondem o ídolo de ouro atrás de uma cortina e vão: a Deus, Paizinho do céu, manda para a gente a chuva agora. E diz Flávio Joséfo que no ano desta agricultura, no ano da primeira parte, que era cega e compreendia do mês de abril até o mês de junho, depois que a terra estava plantada, estava tudo pronto, as plantinhas estavam brotando do solo, o céu estava carregado de águas. E alguém dizia: cadê o profeta que falou a verdade? Cadê? Deus não ia fechar o céu? Olha as nuvens carregadas como estão. E Jeremias dizia: com Deus ninguém brinca, Deus vai fechar o céu. Joséfo diz que durante um mês trovejou o céu, ventos, tempestades. E um belo dia a chuva desce. E quando começa a chover, alguém grita: e aí, profeta? E o profeta olha para o céu, isso é tradição judaica, e diz: Deus, tu és um Deus que cumpre a palavra dos seus filhos. Joséfo diz que a chuva descia, pastor Cicino, a 1,5 metro do chão. Antes de chegarem no chão, o mormaço da terra tão quente subia e fazia com que a chuva evaporasse no espaço. 1,5
metro e meio do chão. Os homens sentiam a chuva no corpo, mas não dava tempo de escorrer para o chão, porque a ira de Deus estava acesa. Por que é que você acha que há no nosso país essa falta de desligamento de Deus tão grande? Por que é que você acha que existem tantas pessoas que ficam iradas com este trabalho? Existem pastores que eu conheço que excluem os crentes que vêm aqui. Sabe por que vem aqui? Porque nos seus lugares não tem mais chuva. A ira de Deus está aplacada lá. Deus está olhando para os lugares, não manda chuva, porque os corações estão endurecidos. Aí o povo tem que sair da sua terra, descer para outra região, onde sabe que o coração de Deus está aberto, e chuvas torrenciais ainda descem. Tem chuva aí, irmão? Fecha esse guarda-chuva da incredulidade aí, porque Deus quer te dar um banho nesta manhã aqui. Vai sair daqui, vai levar água para a sua igreja. Deus vai te levantar como profeta lá. Resultado: era cega, não choveu, as plantas morreram. E o profeta vem: eu avisei, passou a cega. E alguém, os matemáticos, os astrólogos, os astrônomos, vêm dizer: não, não foi isso, foi o efeito El Niño, foi o efeito estufa, foi algo inusitado, algo que acontece de vez em quando durante a existência do homem. Não é que Deus seja ruim assim, para deixar de ouvir o seu povo. E o profeta olha para ele: povo obstinado de coração. Chegou a época dos frutos e alguém grita: Israel, não chore. Nós podemos plantar maçãs, podemos plantar tâmaras, podemos plantar morangos, podemos plantar algumas frutas cítricas, e depois que nós colhermos, a gente troca com as outras nações a troca do cereal. E foram para as suas fazendas, e o povo se animou de novo. E diz Flávio Joséfo que nesta época agora, a época dos frutos, a época do verão, a estação do verão, que ia de junho ao mês de setembro, as macieiras, as tamareiras, as morangueiras estavam repletas de frutos. O profeta andava e os agricultores diziam: cadê, profeta? Você viu? O homem do tempo estava certo. Ele falou que era só um caso inusitado que ia acontecer. Olha aqui, olha para minha maçã, está brilhando, está mais bonita que a maçã que a bruxa deu para a Branca de Neve. Olha aqui, está mais linda. E o profeta dizia: com Deus ninguém brinca. Chega o dia de colher. Os homens vão com as suas sacolas para colherem os frutos, com seus balaios. E diz Joséfo que quando eles pegam na primeira maçã, estava bela, e vão pressionar a maçã para puxar do galho, a maçã esfarelava na mão deles, virava poeira, pó. Os morangos as mesmas coisas, as tâmaras as mesmas coisas. E os homens começaram a desesperar. O que é isto? Que praga foi essa que deixa o fruto bonito por fora e podre por dentro? É um espírito maligno que está atuando nas nossas igrejas da mesma forma. Temos beleza, a igreja como organização é uma igreja bela. Temos nome, temos status, temos pregadores, temos ciclo de oração, temos isso, temos aquilo, temos programas, temos de tudo. Estamos com a casca bela. Mas a igreja como organismo está padecendo e morrendo. Existem crentes aqui nesta manhã que ainda não conseguiram dar glória a Deus. E não é porque são frios e gelados, é porque apanham tanto na sua igreja. Quando chegam aqui, até o Espírito curar a ferida dele, ele tem que ser passado por um processo de Deus. Deus esta manhã quer derramar um orvalho sobre estes corações. Deus esta manhã quer trazer um orvalho sobre os corações da sua igreja. A obra missionária tem que ser feita. Olhe para cá. Termina o mês de setembro, pastor Cicino, e lá vai o profeta. Eu avisei. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Este grito não era o grito do profeta, era o grito do mundo na boca do profeta.
O mundo está passando por um caos. Essa semana eu li na internet, crise entre os Estados Unidos e a China de novo por causa de Taiwan. Israel está em guerra contra a Palestina. O mundo está um caos. A política da Argentina, eu tenho alguns irmãos argentinos aqui, sabem disso. A economia está desfacelada. O caminho para o anticristo está aberto. E a igreja de Cristo fica anêmica nesta hora em que Deus mais precisa dela. Estamos com a igreja repleta de crentes, irmãos, que parecem mais uma toalha de banho nova. A maior luta que o itinerante passa na vida é quando vai para a casa dos irmãos. Chega lá, os irmãos de tanta boa vontade pegam para a gente aquela toalha, pastor Cicino, que está lá no fundo cheirando naftalina. Que é a toalha que ninguém nunca usou na vida. Bonita, cheia de florzinha, é bela. Aí tu vai tomar banho com ela, tu vê a prova que é. Você pega a toalha novinha, você vai enxugar daqui para lá, você empurra, a água desce. Você passa para cá, a água sobe. Aquela toalha não absorve nada. Geração de crentes que parecem toalha assim. Obreiros assim. Não absorvem nada de Deus. Estão cascudos, estão perdidos, porque perderam a visão da obra de Deus. A igreja não foi feita para ser um clube. Igreja tem que ser um quartel missionário. Ilustrando o que eu acabei de pregar. A primeira dispensação, a dispensação da cega, compreende as 5 primeiras dispensações da terra. A dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e a lei. Estas dispensações bíblicas, elas estão representadas aqui neste período da cega. Em cada uma dessas dispensações, Deus levantou um missionário para fazer a obra, mas Satanás desfacelou a todos. Na dispensação da inocência, Deus levantou Adão e Satanás derrubou Adão. Na dispensação da consciência, Deus levantou Caim e Satanás derrubou Caim. Na dispensação do governo humano, Nimrod apareceu na cena, mas Deus não gostou dele, porque era um homem profano e que fugira da ira de Deus. Deus não admitiu esta fase. Entramos na fase dos profetas, na dispensação dos patriarcas. Deus olha para os patriarcas, esperava que eles fizessem alguma coisa. Deus queria que o patriarca Abraão começasse falando a verdade, e Abraão começa mentindo. Deus esperou que o seu filho Isaque falasse a verdade, Isaque mentiu também. Deus esperou que Jacó falasse a verdade, e Jacó, todo mundo sabe o nome dele. Nessa dispensação o homem fracassou, foi passando a cega. Entramos na dispensação da lei. Deus queria um líder que começasse dando vida, mas Moisés começou matando os homens, e Deus não queria um assassino para ser missionário. Passou a cega e ninguém foi salvo. Satanás olhava para o céu e dizia: quem é que tu vai mandar agora aí, Jeová? Cadê os seus campeões? O homem mais manso da terra, eu fiz ele virar assassino. O que era seu amigo, eu fiz ele mentir. O primeiro homem que era sua imagem e sua semelhança, eu fiz ele te desobedecer. Quem é que tu vai mandar? Silêncio no céu. Anjos chegam diante de Deus e dizem: Senhor, podemos nós irmos? E Deus diz: não, vocês não podem ir. Quem irá? Quem há de ir por nós? João viu este dia, pastor Cicino. João, por visão profética, lá no Apocalipse capítulo 5, ele viu. Deus levou ele na sala no dia em que foi escolhida a nossa salvação, e tinha um livro fechado por dentro e por fora, que ninguém podia olhar para o livro, abrir o livro ou ler o livro. E o que foi que aconteceu quando João viu aquilo? Ele disse: e eu chorava muito. Aquele livro era o livro da redenção da humanidade. Aquele livro estava escrito o meu nome, o teu nome, o nome desses países que aqui estão, e Satanás mandava em todos eles. Se aquele livro não fosse aberto, não teria Gideões missionários. Se aquele livro não fosse aberto até hoje, Satanás estava lambendo a sua boca, você cachaceira e tu prostituta. Se aquele livro não fosse aberto, você não estava belo aqui. E João olhou aquilo e disse: e eu chorava muito. E quando João estava chorando, ele diz: e enquanto eu chorava, levantou um homem de branco do meu lado, veio perto de mim e disse: João, não chores. Como não chorar? O livro está fechado. Passou as dispensações e o homem não pode ser salvo. E o homem de branco diz: não chores. Eu quero crer que João diz: por que não chorar? O homem aponta para o canto e diz: olha quem está ali, João.
João olha e o homem de branco diz: eis ali o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. O nascimento de Jesus da terra trouxe para nós a segunda fase deste texto de Jeremias, o verão. Olha para o seu irmão e diz: nós estamos no verão. E o verão ainda não acabou. Agora é onde eu vou entrar com o meu sermão aqui. O que os olhos não viram, o coração não pode sentir. Queridos, falar de obra missionária e não contar fatos missionários é uma incoerência. Nós estamos no verão de Deus. E há um cataclismo espiritual que cerca o planeta Terra. Há um reavivamento satânico no mundo. E a igreja de Cristo está paralisada. Há um espírito tenebroso que está amordaçando os crentes, que está colocando freio nos pastores, e que está colocando um freio na própria igreja de Cristo. Amados, não é brincadeira por onde a gente vai. Cada coisa que a gente passa quando prega o evangelho que dá vergonha. Um dia desse eu fui pregar num grande evento, e o irmão, o pastor do evento me chamou e disse: pastor Marco, o senhor pode hoje não falar da Rede Globo, porque eu já ouvi umas suas fitas, e o senhor fala muito contra essas coisas. Eu disse: por que eu não posso falar contra a Rede Globo? É que o dono da Rede Globo, sabe, o daqui, da transmissora daqui, ele não é crente, ele é até macumbeiro, mas ele é tão amigo nosso. Olha, ele dá oferta pra gente, ele faz isso, faz aquilo. O senhor não fala da Rede Globo não, porque ele vai transmitir pro ar. Eu olhei assim e falei: Jesus, que situação chegamos nós. Frouxos, fracos, míseros, porque falta brilho na nossa cara, falta vergonha no coração de sermos cristãos. Nós não precisamos de esmola de Satanás, nós temos a riqueza de Deus. Era bacana para se você é um crente corajoso e quer fazer parte do verão, levante as suas duas mãos para cima. Eu vou pedir um sinal para Jeová aqui. Deus, onde houver um crente do verão, que o coração dele tem o Pentecoste dentro, derrama uma brasa de fogo nele agora. Está conosco. Toque no seu irmão e diga para ele: não tenha medo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não é um povo qualquer, tu és escolhido por Deus. O mundo está clamando. Eu queria que você estivesse comigo em Viana, em Angola, quando estivemos pregando ali em um grande evento. 15.000 negros africanos lá no meio da rua chegaram às 4 da manhã para assistirem o culto ao meio-dia, todos reunidos, mães com 5, 6 crianças em padiolas, radiolas, levando as suas criancinhas ali dentro, sem sapato nos pés, sem roupa no corpo para poder se vestir, mas cheios da unção de Jeová. Eu entrei lá e falei: vou ensinar esse povo a ser pentecostal. Irmão, eu aprendi a ser pentecostal lá. A coisa mais linda do céu. Eu nunca vi coisas assim. Eu nunca vi não sabia que o povo de Deus tinha tantas maneiras de adorar Jesus. Aqui no nosso Brasil nós não temos o costume de bater palmas. Lá eles acham que as palmas é muito pouco. O culto que nós tivemos lá, o pastor disse: agora nós vamos louvar a Deus naquela maneira linda que todos nós sabemos. E eu fiquei olhando, já preparei a mão para bater palma, pastor Cicinho. Eles levantaram as mãos e não bateram palma, começaram a pular e bater os pés no chão. Tremeu aquele lugar, irmão. Aconteceu igual ontem aqui, a poeira subiu e a glória desceu. Terminou o culto, olha para o seu irmão e diz: tu vai chorar agora. Terminou o culto, havíamos orado, Jesus tinha curado, levantou paralíticos, curou cegos, surdos, cancerosos.
3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. E eu me senti ali um super-homem. Estava ali orando pelas pessoas e trouxeram diante de mim um velhinho de 78 anos. Desse tamanhozinho assim. Cabelos brancos, banguelo, olhos vermelhos e o corpo magricelo, puro ossos. Dava para ver as suas juntas. Ele veio amparado numa muletinha e ele olhou bem para os meus olhos e disse: pregador, eu quero que tu ores por mim. Eu disse: vamos orar, ancião. Qual é a sua doença? Qual é a sua enfermidade? O senhor quer um pedaço de pão? Eu disse: eu não quero pão e não quero que tu ores pelas minhas doenças. O senhor quer o que então? Eu quero que Jesus me dê da mesma unção que ele te deu. Eu dei risada, Paulo André. Eu dei risada, eu falei: o quê? O senhor não está aguentando nem andar. O senhor quer unção para quê? Ele disse: porque eu quero ser um missionário. Ele me agarrou com aquelas mãos ossudas e olhou bem dentro dos meus olhos e disse: eu não tenho medo de morrer. Por que o senhor está dizendo isso? Jonas Savimbi. Grave esse nome na sua lista de oração e peça para Deus dar um jeito nesse homem. Jonas Savimbi, um líder terrorista em Angola, que quando quer chamar a atenção da ONU, quer chamar a atenção do país, sabe o que ele faz? Pega crianças nas aldeias de 5 anos, na frente do pai e da mãe, bota uma câmera para filmar na frente, pega um facão e arranca a cabeça das crianças na frente da mãe e do pai. Ele expulsou os missionários brasileiros que estavam lá o ano que eu estive lá. Os missionários saíram correndo de medo de morrerem. E o velhinho veio falar para mim: eu não tenho medo de morrer. Faz 20 anos que eu sirvo a Jesus. Jesus nunca fez mal para mim. Aquilo me interessou. Eu disse: mas vem cá, o senhor sabe ler? Ele falou: não sei ler. E como é que o senhor vai pregar? Eu disse: eu não sei ler, mas eu não sou burro, eu tenho memória. Eu tenho aqui dentro dessa cabeça aqui mais de 30 salmos decorados, mais um monte de texto bíblico, porque eu vou para a igreja e fico comendo tudo que o pregador dá, porque a palavra de Deus é que me sustenta. Bate no nome do seu irmão com coragem. Você não tem vergonha, irmão? Você não se sente pequeno num negócio desse? Você é bonito com esse terno novo. Esse púlpito aqui parece uma vitrine de terno novo, mas onde estão os corações missionários? Se eu não pude parar, eu dei trela para ele. Mas vem cá, meu irmão, o que é que o senhor vai pregar lá? Ele disse: lá eu tenho uma igreja lá, na cidade da minha família, e eu já preparei um sermão. Eu falei: então conta para mim o seu sermão. Ele disse: eu vou falar para o meu povo não se preocupar com comida. Foi por quê? Porque Deus vai mandar na terra? Ele falou: não, Deus não precisa nem mandar na terra. Mas por quê? Eu vou dizer para eles que um dia a fome vai terminar, porque nós vamos estar numa mesa que o pastor pregou na igreja, grande, comprida, e o próprio Jesus vai colocar comida para a gente comer. Jesus vai dar comida na nossa boca. Amados, você não pode sentir o que eu sinto. Os seus olhos não viram o que os meus olhos viram. Nunca menospreze um missionário. Nunca menospreze um trabalho missionário. Quantas pessoas vão dizer: o pastor Cizino fica aí o dia inteiro querendo dinheiro. Você não sabe o que o coração deste homem já viu na terra, irmãos. Você não sabe o que é que os olhos das pessoas são capazes de verem e sentirem depois. Eu voltei daquela África perturbado, eu não conseguia dormir mais dentro do avião, e lá Deus me deu esse ministério. Eu era um pregador light, irmãos. Eu era um menino que só gostava de barulho e só pregava aquele negócio de barulho mesmo. Eu voltei de lá com a unção de João Batista. Estou pagando preço por isso, mas eu não tenho medo de falar. A igreja precisa despertar. O verão está aí. O verão está aí. Países do mundo esperando ouvir uma voz.
Sabe o que mais me dói? Sabe o que mais dói o meu coração? Deus está olhando para você aí. De hoje você não escapa. Eu tinha 15 anos, estava ali embaixo, pastor Cizinho, numa manhã missionária como essa. O pastor Gregório Chazuki fez uma oferta missionária e eu não tinha dinheiro para dar. Depois ele falou: quem é que tem a vida para dar para a obra missionária? Eu pulei em cima de crente aí, irmão. Apanhei, me deram tapa, pisaram em cima de mim, mas eu consegui rastejar até aqui. Quando eu caí aqui, deitei, o pastor Gregório veio aqui e disse: Deus recebeu essa oferta missionária. Deus está dando o mundo para ele. Eu quero dizer para você que o que Deus fez na minha vida fará na sua nesta manhã. Chora, crente. Você é mais fácil você chorar na frente de uma novela do que chorar aqui na igreja. Deus está hoje repreendendo a sua alma. Você tem que ser um missionário. Esses hinos, o mar, os pastores, os jovens, os gideões, dentro deles está o poder atômico para destruir as muralhas de Satanás. Aguenta, coração. É você mesmo. Pastor, mas eu não tenho nome, não tenho sobrenome, não tenho riqueza, não tenho endereço. Mas você tem uma chamada missionária. Mas eu não tenho passaporte. O Deus que eu sirvo não precisa de passaporte. Mas eu não tenho, mas o seu Deus tem. Eu não posso, mas o seu Deus pode. Deus levará você. Meu Deus, quem pode me acompanhar falando em línguas por um minuto aqui? Vamos falar em línguas que o diabo não entende. Quando tu falas em língua, o teu coração expressa o teu desejo a Deus. Obreiros, vamos falar em línguas pelo menos um minutinho. Seja renovado agora. O que os olhos não viram, o coração não pode sentir. Levantai os vossos olhos e vede os campos que branquejam para a ceifa. Deus está me dizendo agora aqui que está vocacionando missionários entre nós. Pessoas que hoje são comuns, a partir de amanhã começarão a operar milagres no país. Deus vai usar a tua vida. É só isso que você pode fazer? É o único barulho que você pode fazer é esse? Você está dando o mínimo da sua adoração. Adore a Deus com seu corpo. Adore a Deus com seus pés. Adore a Deus, adore, adore, adore. Eu posso sair daqui.
Xacarabarabalamas. Sinta o coração de Deus bater. Entre dentro dele. O mundo precisa de você, Gideão. Meu Deus. Olhe para cá. Passou a cega, mas o verão ainda não acabou. Satanás pode ter vencido o primeiro round, mas a luta não terminou. Nós vamos nesta tarde, aqui nesta manhã, em nome de Jesus, nós vamos nocautear o diabo. Vamos botar ele debaixo dos nossos pés. Satanás, o único tipo de crente que ele não tem medo é esses crentes engravatadinhos, com esse olho seco igual olho de sapo que morre no dia de enchente. Agora, crente dominado pelo poder de Deus tem que colocar Satanás para correr. Isso, dança, dança, bate o pé, pula, fica em pé, grita, sai correndo, mas enche a tua vida de graça. Jeová, se tu está aqui mesmo, se essa palavra é tua, eu quero que o Senhor faça uma explosão pentecostal aqui agora. Derrama fogo até os crentes saírem saltando. Já! Depois eu continuo pregando. Mas manda um hino de fogo para destruir as barreiras de Satanás. Pastor Caleb, é a nossa hora. É a nossa hora. É a nossa hora. Arabacalabas. Jesus, eu quero fogo nos pés. Fogo nos pés da igreja. Agora. O altar da fumegando está queimando meus pés. Parece que eu estou no monte que um dia foi Moisés. É que o altar da fumegando está queimando meus pés. Parece que eu estou no monte que um dia foi Moisés. Tô protegido, tô caçado, tô de pé, só não dá pra ficar quieto, hoje aqui nesse lugar. Tem muito fogo, muita glória e muito som. Brasa viva do altar, invade o meu coração. Fica ligado, meu irmão, nesse mistério. Hoje aqui o caos é zero, é poder e é unção. Fica ligado, meus irmãos, nesse mistério. Aqui o caos é zero, é poder e é unção. O altar tá fumegando e está queimando meus pés.